Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 26 de Programação Web. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo com as cores e a opacidade e introduzimos o assunto de fontes. Mas na aula de hoje, nós vamos aprofundar sobre este assunto, certo? E vamos inicializar com a tipografia de fontes. Então, a especificação para CSS3 apresenta a título de informação uma passada por conceitos tipográficos que considera importantes para o entendimento do mecanismo CSS de aplicação de fontes. Conceitos tipográficos variam de acordo com o lugar do mundo. Assim, não existe uma maneira unificada de classificação de fontes. Até mesmo para as letras latinas comuns, muitas variações são possíveis, como vocês podem observar aqui no exemplo, certo? Então, as fontes podem diferir no que diz respeito à sua anatomia. No caso, podem conter adornos em suas extremidades, ser constituídas de hastes de diferentes espessuras ou ainda conter ou não serifas, como é o caso aqui do exemplo, em que este M é serif e esse é sans serif. E as fontes de alfabeto não latino podem apresentar diferenças na representação de suas hastes, como é o caso aqui deste exemplo. E as fontes que admitem sinal diacrítico podem exigir complexos algoritmos de formação, certo? No caso aqui, esta mesma letra A pode receber uma variedade de acentos. Então, todas essas variações e composições de caracteres requerem algoritmos complexos de formação e muitas vezes a necessidade de inclusão de dados adicionais no conjunto da fonte. E o conjunto de fontes e suas variações estilísticas normalmente são agrupados em famílias de fontes. E em sua variação mais simples, um conjunto regular de fontes agrupa os caracteres normal, negrito e itálico. Contudo, outras variações são possíveis, sendo as mais comuns a espessura das hastes que compõem as letras, os pesos da fonte, proporções de suas medidas e a largura. Então, aqui na figura, nós temos a variação de peso e largura de uma letra da família de fontes, que é denominada Universe. E a largura cresce de cima para baixo e o peso da esquerda para a direita. Fontes seguras. O primeiro mecanismo consiste na escolha das chamadas fontes seguras para o web, onde cada sistema operacional vem com um pequeno conjunto de fontes pré-instaladas. E o conjunto das fontes comuns aos sistemas operacionais mais usados é denominado fontes seguras. Então, aqui nós temos um exemplo, certo? Dessa lista de fontes que, na prática, a escolha dessas fontes assegura que a maioria dos usuários visualize a tipografia do nosso site, tal como ela foi projetada, mas essa lista de fontes é pequena, certo? E nós temos aqui agora a propriedade Font Family, que se destina a definir uma família de fontes para os textos de documento. O valor para essa propriedade é um string ou uma lista de strings separados por vírgula. Cada string é o nome da fonte. Então, aqui nós podemos observar uma regra CSS típica para declaração de família de fontes, certo? Aqui um outro exemplo também. Então, é indiferente usar maiúsculas ou minúsculas nos nomes das fontes e, para dar consistência ao código, recomenda-se escolher uma das duas fontes e adotá-la sempre. Família serif. Também são chamadas de fontes com serifas e têm como característica letras proporcionalmente espaçadas e com pequenos traços de acabamento no terminal de suas hastes, como nós podemos observar aqui nesta imagem, certo? Então, de acordo com a forma dos traços de acabamento, as serifas podem ser de 4 tipos: Old Style, Transitional, Modern e Slab, como vocês podem ver aqui no exemplo, né? Família serif. Aqui nós temos alguns exemplos dessa fonte de família serif, que no caso seria Times New Roman, Times, Georgia, certo? E entre outros. Família sans serif também são chamadas de fontes sem serifas e tem como característica letras proporcionalmente espaçadas e sem qualquer ornamento em hastes, como vocês podem perceber aqui no exemplo, certo?
E aqui nós temos exemplos de fontes dessa família. No caso aqui nós temos Arial, Verdana, Tahoma, Futura, entre outros. Família Cursive, que também é chamada de fontes cursivas, são aquelas que são muito parecidas com a escrita à mão, certo? E nós temos este exemplo aqui da fonte monotype cursiva ou fonte cursive. E nós temos outros exemplos, né, desse tipo de fonte, no caso Lucida, monotype cursiva, como eu já falei, Vivaldi, certo? Entre outros. Temos também a família Fantasy, que também é chamada de fonte fantasia, e são aquelas que têm características decorativas, como vocês podem observar bem aqui, certo? Aqui nós temos outros exemplos de fontes da família Fantasy, como vocês podem observar. E nós temos também a família Monospace, que também é chamada de fonte monoespaçada, e é aquela que a largura de todos os caracteres é a mesma. Então essa fonte imita a escrita de uma máquina de escrever manual e é normalmente usada para apresentar exemplos de códigos de computador, como vocês podem observar aqui no exemplo, certo? Aqui nós temos outros exemplos desta família Monospace, Courier, Courier New, Prestige, certo? Entre outros. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês falem sobre a família Serif. E o que nós aprendemos hoje? Nós aprofundamos o nosso conhecimento sobre fontes. No caso, iniciamos o nosso estudo hoje sobre tipografia, onde conhecemos as fontes seguras e as propriedades fonte family. No caso, a gente viu a família Serif, sans serif, cursive, fantasy e monospace. E aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.